Você, como profissional, você precisa olhar para esse paciente e dizer assim: olha, o que está acontecendo com você hoje? E é isso que a gente vai fazer agora. E eu quero muito que você esteja muito atento nessa live para você poder colocar isso em prática. E coloque em prática e diz para mim como resultou para você. Porque eu já tenho centenas de pacientes e sei que isso resulta muito bem e que isso vai fazer a diferença no seu atendimento. Por isso, vou pedir para você colocar em prática, né? Para você conseguir trazer resultados significativos para esse paciente depressivo. Então, os estressores ativos, eu vou perguntar: quem da sua casa que tira a sua paz? Quem da sua casa que, às vezes, só de estar ali presente já faz o seu coração bater? Pensa nisso também, terapeuta. Pensa nisso, porque terapeuta também precisa de terapia, né? Então, pensa nisso você também. Quem da sua casa que às vezes suga a sua energia sem precisar falar nada ou que você se estressa? E eu não estou perguntando se está certo ou se está errado. Se essa pessoa faz por querer ou se faz sem querer. Como eu sempre digo em consultório, não se trata de quem está certo, se trata do que você está sentindo, porque é isso que a gente vai tratar, o seu sentimento e não quem está certo ou quem está errado. Quem está certo, quem está errado, a gente deixa para o tribunal, o juiz fazer isso. No ambiente terapêutico, a gente tem que olhar para o seu sentimento, valorizar o seu sentimento. Não importa se sua mãe não fez, não, não é isso que a gente tem que olhar, tá? Até porque se seu paciente sofre com desvalorização, se você disser para ele, na cara dele, ah, mas você não tem por que se sentir assim. O seu filho não faz por mal, o seu filho, na verdade, está vivendo a vida dele. Como eu falei isso para vocês, ela nem vai mais te procurar. Porque ela vai se sentir numa crise depressiva e ainda vai achar que você não compreende ela. É mais uma que não compreende. E é verdade, gente. Por quê? Porque o que faz entrar em depressão e ansiedade é a percepção do trauma que você vivenciou. E se a sua percepção do trauma, aquele trauma que você vivenciou, trouxe para você conflito de desvalorização, sempre que você se sentir desvalorizada, que você não se sente ouvida, que você não se sente vista, que você sentir que a sua presença naquele lugar não soma nem diminui, sempre que você sentir que você na sua vida não significa nada, não atingiu ou não alcançou nada, você entra numa crise depressiva, tá? Então isso é muito claro aqui para vocês. Então, estressores ativos significam isso. É aquilo que faz a sua ferida emocional aumentar. E aí a gente começa perguntando: dentro da sua casa, tem uma pessoa que só de chegar ou falar alguma coisa para você, vamos tentar entender sensorialmente como é que ela te afeta. Tem pessoas que é porque proximidade, então a gente está falando de toque. Quanto mais perto ela tá, ela já te estressa. Sabe quando você já está vivendo na casa com seu ex-marido, mas você continua na casa? Eu tenho muitas pacientes que tiveram em casos assim. Então, automaticamente, só dele chegar, você já fica mal. Eu tive, inclusive, uma paciente minha que ela o marido mal estava chegando com o carro, e ela já tinha crises e crises e crises de ansiedade. Só dele chegar com o carro, só dela saber que ele ia chegar perto, que ele ia dar um beijo nela, ela dizia até para mim: "Só de saber que ele vai encostar no meu pescoço, eu já fico agoniada", porque ele tinha um problema de alcoolemia e ela não conseguia mais conviver com ele por conta disso. Então só dele chegar já era um estressor ativo para ela. Então, às vezes, você tem que entender, para esse paciente, quem são as pessoas que lhe adoecem, quem são os estressores ativos. Independente de ser uma pessoa que venha por proximidade, como eu disse, só de saber que vai chegar perto eu já entro em crise depressiva ou crise ansiosa, ou que vai ser uma pessoa que vai vir e vai falar alguma coisa para você, então nesse caso veio ativado pela sua audição, imagina que ele fala uma frase para você e vira para você e diz assim: "Ah, mas você passou o dia todo em casa e não fez nada". Caiu mal isso. Aí começa o processo do paciente. Caiu mal aquela frase, aí ele vai reverberar, ele vai lembrar de tudo que ele já fez na vida em prol daquela pessoa, tudo que aquela pessoa está falando para ela, o quanto ela se sente agredida por isso, que aquela pessoa não compreende ela e automaticamente ela entra em crise depressiva, tá. Então pode ser também através, como eu disse, da audição, pode ser até porque ele trouxe alguma coisa para ela comer e que aquilo fez com que ela se sentisse mal. Quer um exemplo aqui? Imagina que ela gosta de um tipo de comida e o marido, ou o cônjuge, ou até a mulher dela, trouxe para ela um alimento que ela não gosta de comer. Ela se sentiu desvalorizada, porque ele deveria saber que ela não gosta. Imagina, separou, comprou lá um frango assado e deixou a asa do frango para ela, e ela odeia a asa de frango. Deixou o pescoço e fala: "Ah, deixei para você porque eu sei que você gosta".
esquece, essa pessoa vai entrar na crise depressiva. Por quê? Porque ela já tem depressão, então ela só precisa de ativar o gatilho. Ela só precisa de ativar o gatilho para entrar em depressão. E é isso que você tem que trazer, terapeuta, para ela, essa consciência no ambiente consultorial, ou seja, você conseguir ajudar essa paciente a entender o que se passa e por que ela fica tão estressada quando vem uma asinha de frango. O porquê que isso para ela é o fim da picada, o quais são as outras situações que estão por trás, a gente já vai falar disso, tá. Então, o ambiente primeiro que ela mora, e depois a gente vai sair para a segunda camada, o ambiente que ela frequenta ou que frequenta a casa dela, porque às vezes esse paciente depressivo não está saindo. Eu já tive várias pacientes que no início do processo de tratamento comigo, estavam há anos sem sair do quarto. Eu tinha uma paciente que ela não saía do quarto há 2 anos, quando ela começou o tratamento comigo. Não saía do quarto. A comida dela era o filho que trazia, ela comia no quarto, ela ficava no quarto, ela só tomava banho porque era no mesmo quarto e mal saía de lá. Imagina o que é 2 anos você vivendo isso, e tomando medicamento, medicamento, medicamento e não sabendo que era possível se curar sem precisar ficar fazendo uso de medicamentos. Então tudo isso é possível, quando a gente consegue identificar o ponto raiz e ajudar o nosso paciente, tá, terapeuta? Então, isso é uma das coisas. O que que aconteceu então? Se esse paciente teve pelo cheiro, por exemplo, imagina essa mesma pessoa que eu contei para vocês, essa minha paciente, que quando ela sentia que o marido dela estava se aproximando, já automaticamente ela já ficava com crise. Mas se ela sentisse o cheiro do álcool, ele podia não estar em casa, isso também trazia para ela crises. Então é importante a gente conseguir entender que o sistema sensorial do paciente, ele vai trazer crises depressivas de formas diferentes. Tá? E a gente hoje só está falando aqui da depressão. Tem um dia que eu falo de ansiedade, tem dias que eu falo de depressão e ansiedade, e tem dias que eu falo só de depressão. Hoje a gente está falando para pacientes depressivos. Então, pensando aqui, para vocês entenderem, a gente já falou do paladar, dela ter comido uma coisa que ela sente que ele não viu ela, de ter falado através da audição alguma palavra que caiu mal para ela. A gente falou também através da visão, ela viu o carro chegando, ela viu ele chegando, a visão então já fez entrar. E o cheiro também, que a gente falou agora, e o toque, por proximidade. Tudo isso são pontos que o estressor ativo ele pode agir. Só que aí o que que a gente pode pensar? Quando você consegue entender, quando a gente olha para a cabeça do paciente, né, a gente tem que entender que todo o nosso sistema, os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, eles são conexões direta. Todo esse sistema sensorial é como se a gente tivesse à volta da gente umas o tempo todo tentando captar o que está acontecendo para passar para o nosso cérebro e dizer a informação daquele momento. É como se estivéssemos escaneando no momento atual tudo o que está acontecendo. Por exemplo, vocês ouviram meu gato miando, meu ouvido também ouviu e já escaneou que ele está ali na porta miando, querendo entrar nessa live também. Então, automaticamente, a gente está o tempo todo dando informações para o cérebro. E se a gente quer ajudar esse paciente a não ter um conflito, e a gente sabe que para ter a crise depressiva, o emocional vai ser ativado, vai mandar o sistema sensorial ser modificada, que a partir daqui, tá bom? A memória dele, a forma dos neurotransmissores se corresponder vai ser diferente, que vai fazer com que todo o meu corpo reaja a isso. O nosso corpo, ele traz as reações daquilo que nós estamos sentindo e vivendo naquele momento, tá? As emoções, elas são inorgânicas, ou seja, acontecem naturalmente no nosso corpo, mas os sentimentos são sentimentos que nós pensamos e distribuímos pensamentos sobre isso. E o nosso cérebro faz exatamente isso, vai ligar uma sinapse na outra atrás dessas informações para saber se aquilo é bom ou aquilo é mal. Então, quando a gente está querendo ajudar o nosso paciente, a gente tem que fazer essas perguntas. A primeira que eu fiz para vocês é: então, quem da sua casa que quando está perto de você, você sente o seu corpo se modificar? Se o paciente tem dificuldade de entender isso, você tem que trazer clareza para o paciente. Aquela pessoa que quando só de chegar perto você já sente um mal-estar? Ou aquela pessoa que quando fala alguma coisa você se sente mal?
Tem alguém da sua casa que com uma frase te fere? Aí esse paciente vai dizer para você o que está acontecendo. Logo em seguida, né, lembrando que hoje a gente já está falando do momento em que eu estou atendendo o paciente, então essa abordagem ela não deve ser usada logo no início da consulta, porque você tem que ter intimidade com esse paciente, você tem que ter um rapport antes de estar atendendo o paciente, você tem todo um protocolo, né, a minha formação Terapeutas Pro, ela tem um protocolo gigante assim, gigante não, mas um passo a passo até você tá atendendo o paciente para você ter certeza que você vai conseguir trazer resultados e que o paciente vai olhar para você com um diferencial, que vai olhar e vai falar assim: "Nossa, realmente essa terapeuta mudou a minha vida", né, então ou esse terapeuta mudou a minha vida, então isso é muito importante. Aí, ou seja, no momento em que você está falando sobre isso, você passou do momento que está na sala perguntando para ele, e agora, na sua rede de família, tem alguém que te faz entrar em crise? Que faz você ficar mal? Aí eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês. Uma paciente minha que tinha agorafobia, né, graças a Deus hoje em dia não tem agorafobia e a gente já sabe que ela tá bem, tá curada, né, mas automaticamente ela tinha um problema grave. Bastava o telefone dela tocar e ser a mãe dela, ela entrava em crises de ansiedade terrível, de ter que ir atender e ficar na casa de banho. Sabe o que que é um processo instantâneo de você saber que o paciente está passando mal? De você saber que o coração daquele paciente está aceleradíssimo e que ela está sentindo falta de ar por conta de uma ligação da mãe dela? Então, às vezes, essa rede que não é a rede da casa também pode ter esse sistema. E a gente está falando de uma mulher já mãe de filhos e tudo, mas a gente ainda tem, quando a gente tem uma relação opressora, ou os pais tiveram uma relação opressora, pode sim trazer essa afetação para o paciente, tá. Então, automaticamente, entendi, minha paciente fora de casa, a mãe, às vezes o chefe, às vezes o senhor do mercado, às vezes a vizinha. Então eu preciso entender isso como terapeuta? Preciso, porque quando você for passar um processo de cura, um tratamento para o seu paciente, você tem que saber com o que você está lidando.